Olá galera, tudo bem? Hoje vamos entender um pouco como o nosso corpo combate infecções virais. Alguma vez na sua vida você já se perguntou como o nosso corpo combate uma gripe ou um resfriado? Então, hoje vamos explicar para vocês um pouquinho como isso funciona. Mas antes, iremos entender um pouco o que são vírus e como eles invadem as células do nosso corpo. Os vírus, eles são organismos acelulares, ou seja, eles precisam de uma célula hospedeira para se replicar. O vírus é formado por uma estrutura básica de capsídeo, material genético e alguns têm envelope. O vírus ele invade a célula por meio de um processo chamado ciclo de infecção viral, que pode ser dividido em algumas etapas. A primeira dele é a adsorção. A adsorção é a aproximação e ligação. O vírus ele se reconhece e se liga a receptores específicos na membrana da célula hospedeira. Essa ligação é altamente seletiva, o que significa que cada vírus ele só vai atacar apenas células que possuem esses receptores compatíveis. A segunda fase ela é chamada de penetração, é quando o vírus ele entra dentro da célula. Ele pode entrar por dois modos, a endocitose e o outro é a fusão da membrana. A endocitose ela é mediada por receptores, ou seja, sem perceber o perigo, a célula acaba engolindo o vírus formando uma vesícula ao seu redor. Já na fusão da membrana, alguns vírus que contêm o envelope, eles se fundem o envelope diretamente com a membrana da célula, liberando seu material genético no citoplasma. Exemplo da invasão do vírus por fusão de membrana é o HIV. A terceira fase ela é formada pela desnudação, ou seja, a liberação do material genético. Quando o vírus, uma vez dentro da célula, o seu capsídeo ele é desmontado e seu material genético ele é liberado no citoplasma ou no núcleo da célula. A quarta fase é a replicação viral, ou seja, o vírus, se ele for de DNA, ele vai até o núcleo e vai usar os ribossomos, as enzimas e etc. como maquinário para poder produzir novos vírus. Já se ele for de RNA, ele pode ser replicado diretamente no citoplasma e depois ser convertido em DNA antes da replicação. A quinta é a montagem dos novos vírus. Após a replicação do material genético e da produção das proteínas virais, as novas partículas virais são montadas dentro da célula. A sexta e a última etapa é a liberação dos novos vírus. Eles podem ser liberados através de lise celular, que é a explosão da célula hospedeira, liberando os vírus, ela acaba morrendo, essa célula hospedeira ela acaba morrendo no processo, ou por brotamento, ou pode ser chamado também de exocitose. Os vírus envelopados saem da célula levando um pedaço da membrana plasmática que ajudam meio que a enganar e despistar o nosso sistema imunológico. E esse ciclo se repete e os novos vírus continuam infectando outras células até que o nosso sistema imunológico elimine a infecção. Agora irei falar um pouco sobre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A função imunológica tem sido conceitualmente dividida em imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata é a primeira linha de defesa e apresenta uma resposta rápida e estereotipada a um número grande, mais limitado de estímulos. É representada por barreiras físicas, químicas e biológicas, células especializadas e moléculas solúveis, presentes em todos os indivíduos, independentemente de contato prévio com imunógenos ou agentes agressores, e não se altera qualitativa ou quantitativamente após o contato. As principais células efetoras da imunidade inata são os macrófagos, neutrófilos, células dendríticas e as células natural killer. Fagocitose, liberação de mediadores inflamatórios, ativação de proteínas do sistema complemento, bem como síntese de proteínas de fase aguda, citocinas e quimiocinas, são os principais mecanismos da imunidade inata. Esses mecanismos são ativados por estímulos específicos, representados por estruturas moleculares de ocorrência ubíqua em micro-organismos, mas que não ocorrem na espécie humana. Já a imunidade adquirida, também chamada de imunidade adaptativa, consiste na resposta imune gerada ao longo da vida. Essa resposta é ativada após o contato com diversos antígenos imunogênicos, tornando o organismo cada vez mais capaz de se defender de invasores de micro-organismos patogênicos. Ela é dividida em passiva, ativa, humoral e celular.
A passiva consiste na transferência de anticorpos específicos de um indivíduo imunizado para outro não imunizado. A ativa consiste na imunidade adquirida pela exposição ao antígeno, podendo ser natural quando desenvolvida pela doença ou por vacinas produzidas a partir de invasor atenuado, morto ou fragmentado. Humoral, resposta mediada por moléculas sanguíneas e secreções da mucosa, que são anticorpos. E celular é a resposta mediada por linfócitos T, ativada contra invasores intracelulares, como o vírus, que ficam inacessíveis ao antígeno, aos anticorpos e moléculas sanguíneas para serem distribuídas pela resposta humoral. Linfócitos T, comandantes da imunidade celular. São arquitetos da imunidade celular essenciais para a defesa adaptativa. Essas células são treinadas para reconhecer e destruir células do próprio corpo que foram invadidas por patógenos como o vírus. Linfócitos T, CD4, os auxiliares, coordenam a resposta imunológica ativando outros linfócitos e regulando a imunidade. Linfócitos T, CD8, os citotóxicos, destrói células infectadas diretamente, limitando a disseminação de patógenos. E o T de memória, após o primeiro contato com o patógeno, alguns linfócitos T transformam-se em células de memória, proporcionando uma resposta mais rápida em exposições futuras. A resposta imune contra vírus ela é dividida em algumas etapas. E nisso ocorre a atuação tanto do sistema imune inato e do adaptativo. A primeira fase é a resposta imune inata, é a resposta rápida. Assim que o vírus ele entra no organismo, o sistema imunológico inato ele é ativado. E os principais mecanismos incluem o reconhecimento do vírus através das células como macrófagos, células dendríticas e células natural killers. Por meio delas, elas detectam os padrões moleculares virais por meio de receptores específicos, que são o PRRS e o TLRS. A próxima etapa é a produção de interferons. As células infectadas liberam interferons tipo 1, que ajudam a alertar outras células para aumentar a resistência à replicação viral. Já a outra é a ativação das células NK, ou seja, as natural killers. Essas células identificam e destroem células infectadas pelo vírus, impedindo a propagação. A última da resposta imune inata é a resposta inflamatória. Citocinas pró-inflamatórias são liberadas recrutando mais células imunes para o local de infecção. A segunda linha de defesa da resposta imune contra o vírus é a imunidade adaptativa. Se a imunidade inata não for suficiente para combater o vírus, a imunidade adaptativa entra em ação. A primeira fase dessa resposta é mediada por linfócitos T. Os linfócitos TCD8 reconhecem as células infectadas através do MHC1 e as destrói, liberando perforinas e granzina. Os linfócitos TCD4 coordenam a resposta imune ativando macrófagos, células B e reforçando a resposta dos TCD8. A segunda fase desta resposta é mediada por linfócitos B. Os linfócitos B, ao reconhecerem proteínas virais, são ativados com a ajuda dos linfócitos TCD4. Eles se diferenciam em plasmócitos que produzem anticorpos IgM, IgA e IgG. Os anticorpos neutralizantes IgG e IgA se ligam ao vírus impedindo sua entrada nas células. A terceira fase da resposta imune contra o vírus é a memória imunológica. Após a eliminação do vírus, algumas células B e T permanecem como células de memória. Caso o mesmo vírus invada o organismo novamente, a resposta será mais rápida e eficaz. Esse mecanismo é a base para a proteção conferida pelas vacinas, que simulam uma infecção para treinar o sistema imunológico sem causar a doença. E esse foi o nosso vídeo sobre a resposta imune contra os vírus.